Salve, salve, rapaziada que me acompanha aqui no YouTube. Tranquilidade, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, CPX na área. Galera, terminou mais ou menos há uns 30 minutos, 40 minutos atrás o jogo treino entre Vasco e Maricá, que se iniciou na manhã deste sábado. O Vasco venceu esse jogo treino por 4-2. Eu já tenho aqui as informações de quem fez os gols, informações de como funcionou a atividade, mas esses detalhes eu vou contar daqui a pouco. Antes, cara, eu só vou fazer um desabafo breve, bem rápido, que eu gosto de fazer vídeo papum, né? Cara, o Vasco não pode fazer jogo treino contra o Maricá. Voltando um pouquinho o tempo, no início da temporada a gente fez um jogo treino contra o Volta Redonda. Inclusive o Vasco perdeu. Mas eu acho que naquele momento foi válido um jogo treino contra o Volta Redonda. Porque no início do Carioca a gente iria enfrentar Madureira, Boa Vista, né? Esses times de menor poder orçamentário, né? Podemos dizer assim. Então acho que naquele momento foi válido um jogo treino contra o Volta Redonda. Só que agora a gente tá visando o início do Campeonato Brasileiro. Contra o Santos, uma equipe bem mais complicada do que o Maricá. Então eu acho que jogo treino contra o Maricá nesse momento não cai tão bem. No meu ponto de vista, né? No auge da minha humildade, sabe? Inclusive o Maricá, falando um pouquinho sobre o Maricá, ele iniciou o Campeonato Carioca muito bem, né? Foi líder ali durante 4 rodadas, se eu não me engano, mas no final brigou ali pra não cair, quase foi rebaixado, nem entrou na Taça Rio. Então acho que o Vasco poderia ter encontrado um adversário melhor. Inclusive o Carille falou isso após o jogo contra o Flamengo no sábado passado, né? Ele falou que o Vasco iria procurar um adversário forte para fazer jogos treino. Inclusive foi falado o nome do Cruzeiro, só que o Cruzeiro decidiu fazer jogo treino contra o Botafogo e o Bragantino, e o Vasco ficou ali sem encontrar nenhum time e acabou recorrendo ao Maricá, esse jogo que nós vencemos hoje, né? Deixa eu entrar aqui nos detalhes, rapaziada. Vamos lá, colocando aqui na tela. Como vocês podem ver, a informação aqui inicial do Lineker, que é uma das fontes que eu vou utilizar. O Vasco goleou o Maricá por 4-2 em jogo treino no CT Moacir Barbosa. Né? Vamos para os detalhes dessa atividade? Vamos lá, rapaziada. Foi um pouquinho diferente, né? Geralmente o jogo tem 90 minutos, só que essa atividade foi separada em 4 tempos de 30 minutos. E estão aqui os detalhes para vocês. No primeiro tempo de 30 minutos o jogo ficou 1-1. No segundo tempo de 30 minutos o Maricá venceu por 1-0. No terceiro tempo de 30 minutos o jogo ficou 0-0. E no quarto tempo de 30 minutos o Vasco venceu por 3-0. Então os detalhes que eu trago aqui para vocês é que no final das contas sim, o Vasco venceu por 4-2, mas se a gente for pegar os 90 minutos, o Maricá venceu por 2-1. Correto? Então, durante os 90 minutos, o Maricá venceu por 2-1. Só que como a gente fez um jogo com um tempo um pouco diferente do futebol tradicional, foram 120 minutos, no placar global, o Vasco venceu por 4-2, né? Então é esse detalhe que eu trago pra vocês de como funcionou a atividade. Vamos continuar, rapaziada? E agora a gente vai pra Atenção Vascaínos, é outra fonte que eu tô utilizando. Jogo treino, o Vasco venceu o Maricá por 4-2, em jogo treino realizado na manhã deste sábado, no CT Moacir Barbosa. Os gols vascaínos foram marcados por, vamos lá, rapaziada, Ryan, que no meu ponto de vista iniciou a sua trajetória em 2025 com a camisa do Vasco muito bem, né? Eu tô impressionado com a evolução do Ryan, tanto física como psicológica. Tivemos gol do Sforza, é um jogador que não vem sendo muito utilizado, né, nesses últimos tempos. Muitos torcedores gostam do Sforza, outros não. Tivemos gol do Souza, né? É um jogador que eu diria 95% da torcida vascaína não gosta do Souza, né? E ele foi um dos atletas que marcou hoje nessa vitória por 4-2. E tivemos também gol do Paulinho, rapaziada. Paulinho, que é um jogador que todos nós temos muita esperança. No meu ponto de vista, no primeiro tempo contra o Flamengo, ele estava fazendo um ótimo jogo com o Hugo Moura ali do lado dele. Só que no segundo tempo a parte física pesou muito, né? Aliás, é um detalhe que vem pesando muito pro Vasco. Essa questão física, né? Que no meu ponto de vista, esses dias antes do início do Campeonato Brasileiro, tem que ser muito trabalhada a questão física. O Vasco não tá aguentando jogar 2 tempos em alta intensidade, correto? O time segue em preparação visando a estreia no Campeonato Brasileiro diante do Santos, dia 30 em São Januário. Não para por aí, temos agora uma informação final que, olha que loucura, a lei do ex. O cria da colina, o Hugo Borges, hoje no Maricá, anotou um dos 2 gols marcados no Vasco, hoje no CT Moacir Barbosa. Klinsmann marcou o segundo, né? Então teve lei do ex aí nesse jogo treino. O Hugo Borges, eu acho que a maioria dos torcedores lembram, né? O Hugo Borges é de um passado recente, era um jogador que todo mundo tinha muita expectativa e não rendeu muito bem no Vasco, né? Então ele foi um dos atletas que marcou um dos 2 gols do Maricá, correto? Então tá aí, rapaziada, esse foi o jogo treino de hoje, 4-2. Eu também quero aproveitar esse vídeo e trazer uma noticiazinha rápida sobre um jogador que foi muito falado durante essa semana, correto? Que é a questão do Max, rapaziada. O Max, lá do Sampaio Corrêa, ponta direita, que no atual Campeonato do Carioca ele tem 6 gols e 4 assistências, se eu não me engano, em 14 jogos. Eu acho que são números até interessantes, mas é em Campeonato Carioca. Mas, né, tava sendo muito vinculado Vasco e Max. Mas o Lineker trouxe essa informação exclusiva que não quer. Fábio Carille recusou Max do Sampaio Corrêa. Informação foi confirmada pela imprensa que cobre outros clubes interessados, né? Então tá aí, rapaziada. O Carille não quer contar com o Max para jogar na ponta do Vasco. O que vocês acham, rapaziada? A gente lamenta ou não? Cara, eu tenho um pé atrás em relação a esses destaques de Campeonato Carioca, né? Nos últimos anos tivemos o Lelê e o Carlinhos, que foram jogadores que não renderam, né? Tanto lá no Série C como na Mulambada, né? Não renderam de maneira alguma. Será que o Max renderia aqui no Vasco?
eu acho que é carta fora do baralho, né? Inclusive tem os detalhes aqui, o Max é um dos artilheiros do Campeonato Carioca com 6 gols. Temos o Cano, o Verratti e o Max com 6 gols, lembrando que ele tem 4 assistências também, né, rapaziada? Só um detalhe que eu trago pra vocês é que nós vamos ter ainda mais um jogo treino até o início do Campeonato Brasileiro. Eu espero muito que o Vasco consiga encontrar um adversário que seja do tamanho da competição, né? Que seja Corinthians, que seja Botafogo, que seja, não sei, Bragantino, mas um time que tenha DNA de Série A. Não pode o Vasco fazer jogo treino, no meu ponto de vista, nesse momento da temporada contra um time que vai jogar a Série D. Parece que o Maricá vai jogar a Série D do Campeonato Carioca, rapaziada. Então tem alguns movimentos que acontecem no Vasco que me desanimam um pouco, sabe? Inclusive eu vou deixar passando aí uma imagem agora no final do vídeo de como tá o gramado do CT Moacir Barbosa, né? Que a gente fala bastante, o gramado até que tá qualificado. Eu acho que o gramado hoje do CT Moacir Barbosa faz jus à grandeza do Vasco, mas a gente sabe que tem outros pontos no CT que precisam ser melhorados. Tanto ali a área molhada, né? Tão falada, vazou aquela foto lá do Verratti numa piscininha, eu acho que não pode. O Vasco é muito grande para ter um CT que tem muitos pontos ainda desequilibrados, muitos pontos ainda que não estão na grandeza, né, do clube, cara. Então isso tem que ser revisto. Aparentemente vamos ter algumas novidades aí nesse ano e a gente fica no aguardo, né? Eu acho que o campo tá qualificado, mas em outros pontos o CT ainda precisa melhorar. Tranquilo, rapaziada? Então é isso, tamo junto. Forte abraço, se você não deixou o like, deixa o like, se inscreva no canal também. E tamo junto, hein, galera? Informações aí sobre o jogo treino de hoje entre Vasco e Maricá. Tamo junto, rapaziada. Valeu, é nóis.